Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7, e depois nós vamos ler o versículo de número 15. Quando acharam Gênesis capítulo 2, diga amém. Amém. Glória a Deus. E formou o Senhor Deus o homem. Deus formou quem? O homem. Diga homem. Homem. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, da banda do Oriente. E pôs ali o homem que tinha formado. Versículo 15, todos nós, 1, 2 e 3. E formou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Você diz amém? Amém. Senta aí. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Enquanto nós estávamos ainda na leitura bíblica, o texto exposto aqui, nós estávamos ouvindo Deus falar aqui. E o evangelista Vanderlei, na leitura do capítulo número 31, estava fazendo uma leitura a respeito de um plano, de uma ideia de Deus para a continuidade do projeto. Porque os planos de Deus são contínuos. Diga para mim, os planos de Deus são contínuos. Você não pode, por causa do dia de hoje, achar que acabou tudo. Você não pode, por causa da semana que foi ruim, pensar que acabou tudo. Porque os planos de Deus são contínuos. E enquanto ele estava lendo aqui, eu vi pelo menos 2 ou 3 vezes a palavra aprendam. Qual é a palavra? Aprendam. Qual é a palavra? Aprendam. Deus está dizendo para Moisés, você leu aqui, escrever isto e ensinar. Escrever e ensinar, e que eles aprendam. Porque é bem possível, num ambiente de ensino, que nem todos aprendam. E que a falta do aprendizado de alguém não pode ficar na conta do que ensina. Porque nós ensinamos. Agora cabe a quem a devida proporção de entendimento, de atenção, prestar nota, tomar nota daquilo que está sendo ensinado e aprender. Ensinar é comigo, aprender é com quem me ouve. Deus está dando uma ordem para Moisés dizendo: faça um louvor. Olha como é que é didático. Faça uma música, porque música as pessoas gravam mais. Então as minhas palavras serão louvor. É por isso que, como pastor desta casa, eu estou sempre ouvindo o que o Ministério de Louvor canta. Porque o sucesso do propósito de Deus está quando nós cantamos Bíblia. Quando nós cantamos ego, quando nós cantamos vitória, quando nós cantamos exaltação, é balela. Isso é massagear ego. Mas quando nós cantamos Bíblia, o louvor, além de ser recebido por Deus, ele ensina alguma coisa para quem está ouvindo. Então Deus está falando: vamos ensinar de maneira didática a vocês. Faça um louvor, faça uma música. E nós somos adeptos de cantarmos o que a Bíblia diz. Se a Bíblia não diz, não canta. Nós somos adeptos de até prestar atenção se a letra do louvor é bíblica, mas ela é fora do contexto. Como esses dias ouvimos um louvor onde alguém vai dizer que por 30 moedas de prata vendeu Jesus. E esse não é um tipo de louvor que eu me sinto à vontade de cantar, porque está longe de mim as características do Judas Iscariote. Você está comigo nessa ou não? Ou você canta à vontade que você vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Então, quando nós olhamos para aquilo que nós cantamos, nós olhamos se é bíblico. E se é bíblico, se aplica à nossa realidade. O
culto para nós tem sido, ou pelo menos para mim, como pastor, eu tento passar isso para a igreja. O culto tem sido um culto mais sobre entendimento do que sobre sentimento. Os cultos geralmente são sobre sentimentos. Os cultos são sensitivos. Parece que se não houver um grande alarde de glórias, Deus e aleluia, de pessoas falando línguas e rodando, Deus não se fez presente. Mas isso é um culto sensitivo. E muitas das vezes existem ambientes onde o culto, as pessoas dão glória, dão aleluia, rodam, pulam, mas saem infrutíferos. Volta para casa, o evangelho não muda ele. Volta para casa, o casamento está do mesmo jeito, os filhos estão do mesmo jeito, a sua vida não muda. Por quê? Porque é um culto apenas de sentimento. E o culto, ele não pode ser apenas, pode ter? Pode. Mas o culto não pode ser apenas de sentimento. O culto tem que ter base em entendimento. É o culto que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Ele diz: olha, para que vocês não se conformem com este mundo, para que vocês não se modelem com este mundo, vocês precisam apresentar a Deus o vosso culto. E o culto, ele é racional. Amém? Por que estou falando isso? Porque eu vou fazer uso do tempo que tem, mais para poder explorar sobre o teu entendimento do que sobre aquilo que você sente. A mensagem não vai ser essa pegada sensitiva, mas ela é uma mensagem que traz para nós entendimento. O Moisés está ensinando para o povo, e Josué vai ter que ensinar o povo. É que Josué não tem a mesma paciência que Moisés. Josué não. Você viu que Moisés abriu mão. Moisés pediu para riscar o nome do livro. Moisés é sensitivo demais. Moisés é emocionado, nada contra. Foi um ótimo líder. Para mim, o maior líder do Antigo Testamento. Moisés abriu mão até dos seus próprios filhos. O filho dele ia morrer por causa do povo. A mulher chamou ele de sanguinário. Mas ele abriu mão do casamento. Se não fosse Jetro que fosse a filha dele, faça assim: Maria, tua esposa aqui, vamos fazer a obra com a mulher, varão. Porque não dá para fazer obra sem mulher, não. E Moisés, ele sentia demais. Josué reuniu a congregação no final de muita batalha, Vanderlei, e falou assim: ó, se vocês quiserem, vocês decidam servir ao Senhor. Se porém não quiserem, eu não vou fazer igual Moisés, não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O recado que Josué está dando é o seguinte: você já tem ensinamento suficiente para tomarem decisões e seguirem seguindo. Eu não vou abortar a minha família, nem o meu chamado, em detrimento de um povo que não quer, porque lá atrás Deus já avisou que esse povo era ruim. Deus já avisou que esse povo era rebelde. Então, a melhor maneira de você fazer o povo entender o propósito de Deus é por intermédio do ensino. Nós somos parte de uma sociedade. Nós somos parte do quê? De uma sociedade. Nós não vivemos de maneira alienada. É uma pena que os nossos pais, na fé, no passado, nos faziam entender que cristão é alienado a tudo que acontece no mundo. Que cristão é um ser alienado. Nós vivíamos como se amanhã Jesus fosse voltar. E já que Jesus vai voltar, não tem plano, não tem projeto, não tem planejamento, não tem ambição, não tem vontade de estudar, não tem planejamento para os filhos. Jesus vai voltar e acabou. Parecia que éramos alienados. Quando as pessoas faziam novelas sobre a igreja, faziam novelas, geralmente os crentes estavam muito mal arrumados. Os crentes não podiam colocar uma roupa bonita, não podiam colocar uma roupa elegante. Se tinha uma ideia de que cristão deveria se vestir mal. Se a Globo quiser fazer nova novela sobre a igreja e quiser ver um povo cristão que se veste bem, que vem aqui na Resgatando Vida para Cristo para poder ver como é que o pastor se veste, para poder ver como é que os obreiros se vestem, para poder ver que o evangelista, um garotão, é isso aí. Colocávamos uma roupa que mentia a nossa idade. Nós tínhamos 30, mas por causa dos trajes que tínhamos, parecia que tínhamos 50, 65 anos. É verdade ou não é? Quem é dessa época aí? Você vestia, colocava um vestido que mentia a sua idade. Porque parecia que nós éramos seres alienados. Mas a bem da verdade é que Deus, Ele é o dono de Didaquê. Deus é a própria Didaquê personificada.
O que é a didaquê, pastor? A didaquê é a ciência do ensino. Deus é a própria ciência do ensino. Ele é o pai da sabedoria. Sabe a sabedoria? Tem gente que diz que Deus é sábio e que Deus é a sabedoria. Não. Ele é o pai da sabedoria. A sabedoria, quando olha para Deus, chama ele de pai. É igual quando nós falamos que Deus é eterno. Não, Deus não é eterno. Ele é o pai da eternidade. A eternidade, quando olha para Deus, chama ele de pai. Tem alguém aqui que está entendendo o que eu estou falando? Então, por intermédio do entendimento da palavra de Deus, nós vamos cultuar e nós vamos ser ministrados para viver propósitos em Deus, para viver coisas grandes em Deus. Tem promessa para minha casa e para minha família viver, que eu não vou viver isso emocionado ou apenas com aquilo que eu sinto. Eu vou viver por intermédio daquilo que eu sei. O Jó, no auge da sua prova, não disse eu bem sei e me sinto. Ele disse bem sei eu que tu podes. Então, muito mais do que sentir o que Deus pode, é saber o que Deus pode. Feito essa introdução, a igreja Resgatando Vida para Cristo é uma igreja que assume as temáticas impostas pela sociedade. Neste mês de novembro, por exemplo, nós estamos dispostos a falar sobre o Novembro Azul. Pegamos uma carona numa ideia sobre a saúde do homem. Mas quando nós falamos sobre a saúde do homem, nós falamos sobre a totalidade do homem. Nós falamos sobre a saúde espiritual. Nós falamos sobre a saúde financeira. Nós falamos sobre a saúde paterna. Nós falamos sobre a saúde conjugal do homem. Então nós nos remetemos a um tema e vamos concluir ele aqui. Qual é o tema? Presbítero Pablo. Bendito seja Deus. Você na contagem do 3 vai dizer para mim qual é o tema. 1, 2, 3. Qual é o tema? Homem. Qual é o tema? Homem. Mulheres, qual é o tema? Homem. Homens, qual é o tema? Homem. O tema é homem. E acredite, desde quando esse episódio do Éden aconteceu, aonde Deus faz o homem. O versículo 27 do capítulo 1 diz que Deus criou macho e fêmea e os fez segundo a sua imagem e semelhança. Deus não está colocando o homem acima da mulher e nem está colocando a mulher abaixo ou acima do homem. Deus está dizendo que semelhantemente como ele fez o homem, o macho, a sua imagem e semelhança, ele também fez a mulher a sua imagem e semelhança. Só que na medida que Deus vai desenvolvendo o seu plano, o seu projeto, ele tem para o homem uma incumbência e ele tem para a mulher outra incumbência. Quis Satanás, durante a história, e falo Satanás porque mesmo falando sobre coisas que são de estudos seculares, eu consigo entender que por trás de todo o movimento intelectual há um espírito agindo. Acredite, o evangelista Jonas falou aqui sobre uma agenda global. Existe uma agenda global. A ONU fala sobre essa agenda. E nós cristãos olhamos para essa agenda global e percebemos que por trás de tudo isso, a despeito de todo este movimento, há espíritos que estão agindo, porque eles também trabalham com a agenda. Acredite, o diabo sabia que a única maneira de tornar a igreja ou um cristão infrutífero era deturpar o que Deus disse. E ele começou isso no Gênesis, quando pede para a mulher dizer o que Deus disse, e a mulher diz. E mesmo depois de falar o que Deus diz, a serpente fala para a mulher: não foi assim que Deus disse. O diabo sempre olha para aquilo que Deus disse, não desmente na totalidade, mas ele tenta dar uma tradução para aquilo que Deus falou. O diabo sabia que não venceria Jesus de outra maneira, a não ser se fosse de alguma forma deturpando
aquilo que estava escrito. Então, no Monte da Tentação, do capítulo 4 de Mateus, do Evangelho de Lucas, o diabo usa a expressão está escrito. Durante o decorrer da história, nós percebemos que o diabo entrou nas salas de ensino, nas mentes intelectuais, e ele de alguma maneira começou a se levantar contra a palavra de Deus, contra a Bíblia Sagrada. E nós vamos discorrer hoje um pouco sobre a história em que o homem está inserido. Meu sonho era, se eu não fosse pastor, me dedicar ao ensino de história. Eu gostaria de ter sido um professor de história. A história me fascina. A história, de alguma maneira, ela me fascina. E assim, tal como Deus, a história, ela é contínua. Nós aprendemos algumas coisas na sala de aula. Nós aprendemos algumas coisas nas faculdades. Diácono Ezequiel, no último domingo, e parece que hoje também, foi fazer ou prestar prova para o Enem. E quando chegou de lá, disse: pastor, eu estou um esquerdista. Pastor, eu não posso ministrar ou nem falar coisas, porque a prova, as teses que lá estavam, de propósito e de maneira proposital, ela tem um viés ideológico, político, para que as pessoas se submetam àquilo. E o que você faz? Você faz uma de mão sem braço. Você coloca aquilo dali. Se na prova eu tivesse que falar sobre a evolução humana e perguntasse qual tipo de evolução o homem se submeteu, eu precisava me submeter às ideias de Darwin para poder passar na prova, porque do contrário eu não passaria. Mas aquilo que parecia inofensivo começou a ofender a nossa fé. Aquilo que parecia não ter problema começou a se voltar contra nós. Mas Deus, Ele está no controle da história e Deus está no controle do tempo. Nenhum homem intelectual ou nenhuma inteligência, ela sobrepõe a inteligência do Altíssimo. Ele é o sábio do sábio. A verdade é que o apóstolo Paulo desdenha tanto em relação à sabedoria do homem, que diz que a loucura de Deus, e olha que Deus não tem loucura, olha que Deus não é louco, mas de uma maneira metafórica, ele diz: se porventura houvesse loucura em Deus, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Se Deus fosse louco, na sua loucura seria mais sábio do que Leonardo da Vinci. Se Deus fosse louco, na sua loucura seria mais sábio do que Michelangelo. Se Deus fosse louco, na sua loucura seria mais sábio do que Donatello. Se Deus fosse louco, na sua loucura seria mais sábio do que Aristóteles. Se Deus fosse louco, na sua loucura seria mais sábio do que Platão. Se Deus fosse louco, na sua loucura seria mais sábio do que Salomão. Se Deus fosse louco, na sua loucura seria mais sábio do que a sabedoria. Deixa eu ver se tem algum crente aqui hoje que reconhece que ele é maior do que a sabedoria e que ninguém sabe mais do que Deus. O apóstolo Paulo ainda vai dizer dele: por ele a honra, a glória e o louvor, porque sua mente é insondável e os seus pensamentos também os são. Esse Deus está no controle de tudo. Empresta um pouquinho a tua mente para o Espírito Santo, porque a hora Ele vai nos usar em línguas estranhas, na oração, no poder, no roda. Mas Satanás está querendo te convencer, por intermédio de comportamentos ideológicos, a contrariar o que a Bíblia diz. E por alguns anos sempre tentaram fazer isso. Se nós estamos sobre a palavra profética de que a reforma continua e que o instrumento da reforma sou eu, não existe possibilidade alguma de dar continuidade a esta reforma se nós não avançarmos na nossa mente, se nós também não avançarmos no nosso intelecto. Então eu queria que você me acompanhasse aqui. Eu vou contar um pouco de história. Vou tentar linkar a história. Pastor, e o que traz o bojo da mensagem? O bojo da mensagem traz a ideia de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança.
e Deus o pôs. E desde então Satanás, de alguma maneira, quer remover o homem do lugar que Deus o colocou. Todas as vezes Satanás se levantou para remover o homem do lugar que Deus o colocou. E nós vamos ver isso contando um pouco de história, linkando sobre ela. Já que estamos falando sobre a reforma protestante, contexto histórico da reforma protestante. Início do século XVI, o ano era 1517, ocorreu um período de transição entre a Idade Média. A Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas. A Idade Média parecia que a igreja detinha o controle de tudo. E alguém entendia que Deus estava no centro de todo o movimento que a igreja fazia. Mas isto era uma grande mentira. Nem sempre pelo fato da igreja ter autoridade ou o poder sobre alguma coisa, significa dizer que Deus está agindo no meio daquilo que está se fazendo. Mas alguém vai entender que neste período da Idade Média, do período das trevas, havia uma linha onde a ideia era que fosse a teocracia, Deus no controle das autoridades, da lei. Há um período chamado de teocentrismo, onde se entende que Deus está no centro, mas era mentira disso, pois todo o centro de Deus está, há um movimento e não pode ser abalada. Eu aprendi isso no Salmo 46, que diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e Deus está no meio dela. E se Deus está no meio dela, não será abalada. As nações se embravecem, os reinos se movem, mas Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Ele está no controle. Mas na Idade Média, a igreja tinha o controle, mas fora da ideia de Deus. Mas lá no período da história, você aprende que o movimento era teocêntrico, era Deus no controle. Enquanto está acontecendo a reforma protestante, dentro da reforma protestante tem um movimento chamado Renascimento. Qual é o movimento? Eu estava na 8ª série quando eu estava estudando sobre Renascimento, e lá eu aprendi sobre Martim Lutero. Eu tinha curiosidade de saber o que as crianças e adolescentes estão estudando hoje na 7ª série, na 6ª série. Eu não sei se eles conseguem se identificar com aquilo que eu estou falando, mas isso é matéria de sala de aula. Isso ainda é matéria de Enem. Quando nós falamos sobre o Renascimento, nós falamos sobre um período da história aonde a intelectualidade ela vai sobressair, e Deus vai fazer uso deste movimento da história para poder fazer com que o seu plano esteja em percurso. Evangelista Jonas, só é possível a reforma protestante acontecer por causa do renascimento. E qual é a ideia do renascimento? Quem propaga, quem prega, quem se levanta para o renascimento quer levar a sociedade de novo para os ensinamentos greco-romanos, onde se aprendia sobre a língua de Deus, onde se aprendia sobre a língua dos antigos, onde se aprendia sobre a divindade, onde se aprendia sobre o plano de Deus. É nesse período do renascimento que aparecem figuras intelectuais fantásticas que nós vamos ver aqui. Passa. Qual é a influência do renascimento? O renascimento, com seu foco no pensamento crítico e no estudo dos textos originais, incluindo a Bíblia. Então a reforma protestante ela só é possível por causa do renascimento. Perceba, Martinho Lutero é uma representatividade da vontade de Deus ou da igreja neste momento. Mas os renascencistas, eles não necessariamente eram cristãos, mas Deus está no controle de tudo. Ele está no controle da história. O renascimento vai acontecer para quê? Para que a reforma protestante tivesse como berço o renascimento. A prensa não prensa ou não apenas imprime Bíblias, mas imprime agora intelectualidade, aquilo que os homens pensam, aquilo que os homens ensinam, porque era proibido outras pessoas fora do clero romano ensinarem, era proibido outras pessoas
a intelectualidade. Mulheres não podiam ler e nem muito menos homens. As pessoas não podiam expressar seus pensamentos. Aí vem o movimento do Renascimento, trazendo a oportunidade de se falar, trazendo a oportunidade de mais uma vez se posicionar. Entra junto com o movimento do Renascimento a reforma protestante. Passa. O que foi Renascimento? Renascimento foi um movimento cultural, artístico e científico de grande renovação, que se iniciou na Itália, mais precisamente na cidade de Florença, por volta do século XIV, e se estendeu por toda a Europa até o final do século XVI, o período da Reforma, marcando a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Como que a história continua, de maneira contínua, Diácono André, mostra para nós a incoerência daquilo que nos ensinaram. Eu ontem postei no meu status um pensamento sobre o dia 15 de novembro, que fala sobre a proclamação da República. Veja quanta incoerência. Se comemora a proclamação da República. Ensinaram para nós o movimento da proclamação da República. Inclusive, um dos meus motivos de pernoite no quartel foi não ter guardado exatamente o nome do excelentíssimo general Deodoro da Fonseca, que foi responsável pela proclamação da República. Esse cidadão, ele vai surgir, todo mundo faz festa com isso, neste período, onde muita gente está presa. E eu coloquei no meu comentário, inclusive, o próprio ex-presidente da República está preso. Por quê? Porque ele está sendo acusado de golpe. O Brasil não deveria ter no seu calendário a comemoração da proclamação da República. Por quê? Porque a proclamação da República também foi um golpe. A proclamação da República foi um general que se levantou contra o poder da monarquia e sucumbiu à liderança de Dom Pedro II, fazendo com que toda a sua família saísse de maneira fugida do Brasil e se instaurou aqui. A partir de então, agora, quem vai governar o país são os militares. E como que é decepcionante, depois de muitos anos, você descobrir que aquilo que você comemorou como um ato heróico, na verdade não foi um ato heróico. Quantas pessoas nós achamos que na verdade eram vilões e que na verdade não eram vilões. Alguém vai dizer que o tempo revela tudo. Dê tempo ao tempo, porque o tempo vai contar a história melhor. Neste período aqui, se levantam alguns intelectuais. Passa. Principais nomes artísticos dessa época. Perceba você, eu tinha de alguma maneira uma implicância acirrada contra esse pintor, Leonardo da Vinci, porque a maneira com a qual pintaram ele para nós, a maneira com a qual falaram dele para nós. Mas Leonardo da Vinci, ele foi uma instrumentalidade em uma época onde agora eles estão tirando Deus do centro e está colocando o homem no centro. E perceba outra coisa que a antropologia vai ensinar para nós, é que nunca teve problema o homem estar no centro. Nunca teve problema o homem estar no centro, porque quem colocou o homem no centro foi Deus. Ele fez o jardim e colocou o homem que criou lá e deu para ele autoridade e poder. Só que de alguma maneira ensinaram que este homem no centro, ele é maléfico. Este homem no centro gosta de humilhar os outros. E nós precisamos caminhar a respeito de duas visões, a visão secular e a visão bíblica. Mas nós não caminhamos segundo a visão secular, nós caminhamos segundo a visão bíblica. E o homem no centro é uma bênção. Desde que ele perceba o para que ele foi colocado, desde que ele perceba qual é o propósito que Deus o colocou no lugar de destaque. Deus não o colocou no lugar de destaque para humilhar o outro. Deus não o colocou no lugar de destaque para poder, de alguma maneira, tripudiar sobre a vida de algumas pessoas. Eu quero abrir um parênteses aqui. Você sabe por que tem gente que até mesmo do nosso meio cristão, Deus não exalta ele, Deus não dá a ele destaque, Deus não dá a ele poder, porque ele está preparado, ele está pronto, está cheio de raiz de amargura no
desprezar e nem humilhar ninguém. Mas numa visão mundana, o homem em destaque humilha as pessoas. Mas ele chama de alguma maneira, num período onde as pessoas tiram Deus, a ideia de Deus, vão aparecer os ateus, vai aparecer a doutrina gnóstica, onde as pessoas desdenham de Deus. Leonardo da Vinci é um dos nomes mais conhecidos de todos os tempos da história. Ele não foi apenas um pintor. Sabia, André, por exemplo, que quando nós olhamos para um paraquedas, tem as marcas digitais do pensamento de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, por exemplo, teve a ideia, muito à frente da época dele, ele teve a ideia de que se haveria de ter um instrumento onde o homem ele pudesse saltar de um lugar alto, sem necessariamente despencar. Anos depois, muitos anos depois, vão criar o paraquedas. Leonardo da Vinci, para esse tempo de intelectualidade ou de modernidade, as pessoas dando luz às artes, como nós fazemos aqui, como a gente não está arrebentando, Leonardo da Vinci conseguiu ser o primeiro homem, artista, a colocar um brilho de luz na sua imagem. As imagens eram sempre preta e branca, ou branca e preta. Leonardo da Vinci conseguiu trazer cor para as artes. E como que para comunicar uma ideia, para que as pessoas não esquecessem de Deus, acredite, eu não acredito em coincidência. O quadro mais famoso de Leonardo da Vinci foi exatamente a ceia do Senhor. Por que Leonardo da Vinci está trazendo a ideia da ceia do Senhor? Dentro daquele quadro, eu mostrei aqui um dia desse. Alguém lembra? Acho que foi na própria ceia, eu mostrei aqui o quadro. Leonardo da Vinci. Ele está sentado na mesa. Ele está destacando a traição de Judas. O quadro de Leonardo da Vinci está denunciando que o povo de alguma maneira está traindo Deus. Mas vamos ensinar isso lá na escola para a gente? Vamos falar isso para a gente lá na faculdade? Eles não vão falar. E como nós somos um povo ensinado a ouvir sem pesquisar, nós somos pouco bereanos, nós somos pouco conclusivos nas pesquisas sobre aquilo que está nos ensinando. Falamos amém para tudo, nós somos precipitados quanto aos ensinos. A gente recebe um vídeo, você não sabe nem que é fake, lança para frente. Tem gente que nem percebeu que aquilo é IA, inteligência artificial, e coloca como se fosse verdade. As pessoas não procuram saber primeiro. É bem possível estar andando no meio da rua e se alguém gritar, pronto, este homem é estuprador, mesmo que não sejamos, as pessoas nos lincham, nos batam, as pessoas tacam pedra, para depois descobrir que não houve estupro. Leonardo da Vinci está denunciando que de alguma maneira estão traindo Deus. E ele faz o quadro mais famoso de todos os tempos. Nenhum quadro artístico é mais vendido e mais conhecido do que o quadro da ceia. É coincidência isso? É não. É que de alguma maneira ele está ministrando, ele está colocando Bíblia para aquele período onde os intelectuais queriam de alguma maneira desdenhar do que estava escrito. Surge um intelectual e coloca estampado lá a Santa Ceia do Senhor Jesus. Passa. Eu li. O Homem Vitruviano é um dos quadros de Leonardo da Vinci. O Homem Vitruviano é uma imagem um pouco constrangedora, que eu fiz um trabalho ali, que eu também estou trabalhando na mídia, para poder apagar uma parte vexatória de aparecer. A outra eu não consegui, que é uma imagem de Michelangelo. Eu pedi para o Pablo colocar uma imagem cortada, porque eles pintavam os seres humanos nus. E dentro de uma ideia, de um pensamento grego, toda a imagem do homem, por mais bonito que ele fosse, as suas partes genitais eram insignificantes. Eram tão minúsculas que não dava nem para ver. Mas mesmo assim eu não vou colocar aqui no telão da igreja para poupar você do constrangimento. Mas se você fosse no Museu de Arte, por exemplo, você veria isso lá tranquilamente. Nós vamos ver o Homem Vitruviano daqui a pouco. Característica: gênio multidisciplinar. Também foi cientista e inventor, utilizando técnicas como a perspectiva e o uso de luz e sombra para criar suas obras realistas. Passa. Um outro nome muito conhecido é Michelangelo Buonarroti. Obra e escultura como Davi e Pietà. Pietà é uma imagem que está na Capela Sistina, lá no Vaticano. E é uma das imagens mais visitadas quando as pessoas vão na Itália.
imagem representa a Maria. Você vai ver ela sentada com Jesus no colo depois de crucificado. Michelangelo está comunicando Bíblia num período onde as pessoas estão querendo tirar Deus. É por isso que Jesus falou que vai passar céu e vai passar terra, mas as palavras dele não passam. Querendo ou não, de alguma maneira, a Bíblia sempre vai estar ofuscando a ignorância e as trevas das pessoas. Por exemplo, pinturas como a criação de Adão. Já viu uma imagem, já deve ter visto em filme, aonde tem alguém tocando no outro dedo. Assim, você vai ver a imagem. Aqui ele está remontando a ideia da criação. Nós acabamos de ler o que Michelangelo está expondo de maneira para todo mundo ver. Nós acabamos de ler no Gênesis. A mensagem que fica é: por mais que queiram descredibilizar a Bíblia, nem os maiores intelectuais de todos os tempos conseguiram ignorar a verdade da Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Assim como a chuva, diz o profeta, desce sobre a face da terra e para lá não volta vazia, assim será toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela é poderosa para manter o controle de tudo e de todas as coisas. Caminha. Pode passar. Neste período em que eu estou falando que se tirou o teocentrismo, Deus do céu, aparece um fenômeno chamado antropocentrismo. Você está vendo como estamos vendo numa sociedade onde gato está falando mais que gente, cachorro está falando mais que gente. E não tem problema algum você valorizar o cachorro. O problema é você desvalorizar o humano em detrimento do cachorro. Algumas pessoas fazem questão de dizer em suas redes sociais que quanto mais conhecem os homens, mais amam os cachorros. E mal sabem que isso é uma ideia, isso é uma linha ideológica para poder tirar o homem do lugar que Deus o colocou. É mais fácil, evangelista Vanderlei. Eu não estou dizendo que você deve fazer isso. As pessoas se compadecerem mais de um cachorro chutado do que de um homem. As pessoas se compadecem mais de um animal maltratado, que não deve ser maltratado, do que de um próprio ser humano. E para além do antropocentrismo, eles criaram a biopocentrismo. O que é biopocentrismo? Não coloquei aqui. É que toda forma de vida é igual. E as pessoas começam a acreditar nessa ladainha. Não. Eu amo os dog, mas a forma da vida do dog não é igual à forma da vida da minha filha. Não, eu amo os gatinhos também, nada contra, eu não crio gato, mas não tem nada contra gato, eu não tenho por que bater neles. Mas a vida do gato não é igual à vida do meu irmão nem da minha irmã. E a biopocentrismo quer colocar toda a forma de vida. Não parece que isso é inofensivo? Isso vai chegar na igreja, você sabia? Você sabia que tem mulheres que desistiram de homens? E as suas carências emocionais, não físicas, emocionais, sendo supridas pela presença do animal? Existem homens que se decepcionaram de se relacionar com outros homens, e a sua carência emocional, ela está toda voltada para um outro animal. E tem gente que está criando uma relação tão íntima com o animal, que você já deve ter visto por aí na internet, que não basta apenas eles amarem ou colocar o biopocentrismo como doutrina, mas eles querem ser o próprio animal. Já viu? Pessoas que estão andando como cachorro, para tudo tem nome, andam como cachorro, vivem como cachorro, ladram como cachorro. Parece uma coisa inofensiva, mas quando eu olho para tudo isso dentro desse movimento da história, eu vejo a ação do inimigo. Pois a nossa luta, disse o apóstolo Paulo, ela não é contra a carne e nem contra sangue, mas ela é contra principados e poderes
potestades que habitam nas regiões celestiais, por trás de todo o movimento que faz o homem, primeiro, se afastar de Deus, segundo, se afastar do outro homem. Porque o primeiro mandamento, na verdade os 10 mandamentos foram resumidos apenas nesse: amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu amo meu cachorro igual eu amo minha mãe? Não. Eu amo meu cachorro igual eu amo meu pai? Não. Eu amo meu cachorro igual eu amo meu irmão? Não. Porque o mandamento é que eu ame o meu próximo como a mim mesmo. Entendendo a autoridade que Deus me deu? É óbvio que se eu tiver posse de um animal, eu vou cuidar dele muito bem. Eu não vou maltratá-lo, eu não vou chutá-lo, eu não vou envenená-lo de maneira alguma. Mas isso nada tem a ver sobre, em detrimento de valorizar o animal, desvalorizar o ser humano. Você está aqui comigo ou não? Você viu? Não é para dar glória a Deus, é para fazer você pensar. É para fazer você pensar. Porque cultos não podem ser apenas sensitivos. Eles precisam ser perceptíveis. E a percepção ela está dentro de um entendimento, de sabedoria, de conhecimento. A crença de que o homem está no centro do universo e controla seu próprio destino em oposição a teocentrismo parece ruim evangelizadores, mas não é. É Deus confiando que o homem pode tomar decisões. Porque na época do teocentrismo, lá antes do Renascimento, era Deus que tinha controle de tudo. E os homens não assumem responsabilidade por nada e nem de nada. Quando Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio, nós somos resultado das nossas escolhas. Não, nós não somos resultado do que a sociedade prega para nós. Eu fui criado dentro da comunidade, vendo como é que os meninos agem, como é que as pessoas que querem se envolver com droga, com arma, eles agem. E nem pelo fato de ter visto, de ter convivido, de ter sentido o cheiro, eu me cheirar. Porque parece que todo mundo então que entra dentro de uma comunidade, que cresce lá, não tem direito de escolha. Eu escolhi mesmo dentro da comunidade servir Jesus. Alguém já me ofereceu uma pistola, mas eu preferi a Bíblia. Alguém já me ofereceu um saco de cocaína, mas eu preferi cantar louvores para Jesus. Alguém já me ofereceu uma prostituição, mas eu preferi a santificação, porque nós somos resultado daquilo que nós escolhemos. Então é bom o homem de alguma maneira estar no controle. Porque parecendo que não, tudo aquilo que nós fazemos, ou culpamos Deus, agora culpamos o diabo. É uma falta de caráter, culpamos o diabo. É um desvio de personalidade, culpamos o diabo. Tem lugar na carne, e a culpa de quem? Do diabo. A ausência de responsabilidade humana. Mas Deus, quando colocou o homem no jardim, e Ele colocou a mulher do lado do homem, Ele delegou a eles responsabilidades. Responsabilidades essas que nós não podemos abrir mão dela. Passa a palavra. Aqui não passamos a palavra. Quase 2 séculos depois, aconteceu a chamada Revolução Francesa. Já ouviu? Pelo menos ouviu? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa mudou o mundo. A Revolução Francesa mudou a Europa. A Revolução Francesa teve, por exemplo, influência na América Latina. A Revolução Francesa teve influência em todo o meio e campo de intelectualidade e de ensino. Já ouviu a expressão esquerda e direita? Alguém diz, eu sou de esquerda. O outro diz, eu sou de direita. Sabe onde começou? Na Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Outro movimento contra a monarquia. Alguém não concorda que o rei vai governar? Um homem só mandando em todo mundo. E as pessoas precisavam se submeter àquele reino. Então esses revolucionadores se levantam contra a monarquia. Mas há ali uma espécie de democracia. Quando eles dizem, olha, quem quer ficar do lado do rei, quem acha que a monarquia precisa continuar, fiquem aqui do lado direito. E quem acha que tem que ter uma revolução, que nós temos que tirar o poder da monarquia, fique aqui do lado esquerdo. Aí começou esse problema, que está dentro da igreja. Pastor, se o senhor está falando de alguma coisa dentro da igreja? Tem sim. Tem crente que está saindo da igreja porque o pastor é de direita e ele é de esquerda. Tem pastor que está batendo nas ovelhas, desprezando o povo porque o povo votou no Lula e ele votou no Bolsonaro. Nós permitimos o diabo de alguma maneira
Judas via em Jesus um revolucionário político. Ele achou que Jesus ia chegar e acabar com os impostos. Jesus ia acabar com o Império Romano. Jesus uma hora ia falar para os discípulos e falar: ó, agora todo mundo levanta o pó e a madeira, cada um caça uma espada, e nós não vamos mais submeter, não. Aí de repente Jesus está falando assim: não, se o teu inimigo quiser caminhar uma milha. Isso é um negócio romano. Caminhar uma milha é uma ideia romana, onde o romano tinha direito de pedir para qualquer pessoa carregar um fardo seu por uma milha. O judeu ficava arrepiado quando via isso. Eu, romano, o judeu: ô, seu judeu, me ajuda a levar isso daqui uma milha. Você levava uma milha. Aí Jesus vem, ao invés de acabar com uma milha, ele coloca duas. Ele fala: se te pedir para carregar uma milha, vai com ele duas. O judeu não suportou isso e entregou ele por 30 moedas de prata, porque entendeu o Evangelho como uma forma de revolução para viver na terra. E o Evangelho não é uma forma de revolução para a gente viver na terra. O Evangelho é uma forma de transformação para a gente ir para o céu. O Evangelho é uma proposta de transformação para nós irmos para o céu. Vai passar terra, vai passar céu, vai passar reino, vai passar tudo isso, mas nós vamos viver de eternidade a eternidade diante do Senhor. Aí veio a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, veja como é que tem influência na igreja. Ela não foi literalmente responsável, mas ela foi o que eu coloquei ali, pode botar, o que eu coloquei ali de precursor. O que é alguém ou algo que é precursor de alguma coisa. Alguém que antecede e que liga aquilo, que chama, que diz: vem. Neste período começa a se levantar umas mulheres. E essas mulheres começam a se levantar por uma causa legítima. Quem são elas e como vão ser conhecidas e interpretadas? Como feminismo. E no século XXI vão ser interpretadas como feministas. Alguma coisa contra, pastor? Não contra o movimento legítimo. Agora, contra a ideologia de tirar o homem do lugar que Deus o colocou. Porque o movimento feminismo, no período pós-revolução, não brigou para que a mulher fosse igual ao homem. Brigou para que a mulher fosse reconhecida na sociedade de maneira profissional e intelectual como o homem. Eu sou de acordo que se uma mulher estudou e ela se tornou uma piloto de avião, e ela pilota um avião, tal como um homem pilota, ela deve ganhar a mesma coisa que esse homem ganha. Qual era a ideia então que acontecia para que esse movimento acontecesse? É que mesmo que essa mulher ocupasse a mesma função do homem, ela ganhava menos. Então o movimento é legítimo? Para mim não é. Se ela fez prova, se ela conseguiu passar, se ela se preparou para aquele cargo de presidente, e ela ocupar um cargo presidencial, deve ganhar tal como um homem recebesse. Mas o que acontecia? Eles não deixavam. E quando as mulheres ocupavam lugares que os homens ocupam, elas ganhavam menos. Pergunta para mim, isso é justo? Então eu concordo que o movimento feminismo, para esse fim, só homens votam, mulheres não votam. É justo isso? Mulheres vão votar também. Só que acontece um outro tipo de movimento. Também foi um dos movimentos precursores das ideias do feminismo, ou feministas. Passa. Há duas formas de vermos o feminismo. A primeira é o feminismo liberal. Qual o nome? Feminismo liberal. Isso aí eu concordo. Busca a igualdade de gênero dentro das estruturas sociais existentes, através de reformas políticas, institucionais, como a igualdade no mercado de trabalho, no acesso à educação. Agora o outro tem um movimento espiritual, que é tirar Deus e tirar o homem do lugar que Deus o colocou. É o feminismo radical. Qual é o nome? Feminismo radical. Entrou na igreja, pastor? Entrou. Parece que no culto que as mulheres ministram no nosso país, os homens nem estão presentes. Quando na verdade
atividade no culto dos homens, as mulheres sempre estão presentes. Estou falando de presença. Uma vez nós fomos em determinada igreja que tinha um culto feminino. E a gente ficou preocupado se homens podiam ir. Porque é natural. Em alguns lugares que homens não vão, onde as mulheres estão reunidas. Isso de alguma maneira é um movimento feminista. Onde os homens não podem estar no meio. Você viu aqui a pastora ficou assim, surpresa com os homens. Dizendo, olha que legal. Os homens estão de rosa. Os homens estão no culto do outubro rosa. Porque há uma máxima por aí de que os homens por muito tempo ocupam lugares de destaque. Agora as mulheres se levantam para ocupar esse lugar. Nada contra. Eu quero que Deus levante as mulheres para ocupar lugares de destaque. Agora eu só não entendo que para Deus levantar as mulheres ele tem que abater os homens. Sim ou não? Uma mulher é obrigada a trabalhar? É não. É não. Ela tem direito? Ela tem direito. Ela pode? Ela pode. Agora ela deve? Ela não deve. Essa bagunça vai acontecendo por causa dessa ideologia. E os homens? Os homens são obrigados a trabalhar? Sim, sabe. Os homens sabem. Eles devem? Devem. E eles podem? Podem. Louva a Deus se você tiver uma mulher que te ajuda, que sustenta, que trabalha, que também recebe dinheiro, está tudo bem. Mas o dia que ela não puder, a responsabilidade provedora, cuidadora é sua. Nós lemos no versículo 15: e Deus o pois o homem que formou no jardim, para ele guardar e cuidar, é responsabilidade do homem. Vivemos em uma sociedade onde o cavaleirismo está sucumbindo, sim ou não? Quando eu comecei a namorar a Érica, o hambúrguer no Marquinhos era R$1. E às vezes R$1 era a única coisa que eu tinha. E eu comprava um hambúrguer para a Érica no Marquinhos. E falava para ela, eu estou com a barriga cheia. Ela falou, come, não tu vai lanchar não? Sim, estou cheião de fome. Mas era cheiona de espaço. Pode ver. Estamos vivendo uma época onde se tiver R$1 para pagar para a menina e o rapaz quer comer, ele come. Se ele tiver que mandar ela pagar a conta, ele manda. Eu ia falar uma coisa aqui que ia pegar mal. Mas se porventura eu fosse mulher, eu ia dizer que eu queria ser mulher, ia pegar mal, né? Mas eu não quero, nunca quis. Eu sempre fui espada. Jeová. Que é esse pastor de falar com a coisa lá? Está arrependido. Agora se eu fosse mulher, eu ia ser uma mulher bonitona. Acho que eu ia ser uma mulher bonitona. E eu ia arrumar mesmo, eu ia botar esses cabelão maneirão mesmo, esses perfumes, cara, irmão, para dar um cheiro aqui no meu cangote. Ia ser qualquer mulher que não tem dinheiro para me comprar um perfume, não tem dinheiro para me dar um buquê de flor, de rosa, só quer beijar na boca e se aproveitar do corpo feminino. E contra isso, feminismo nenhum fala. Muito pelo contrário, se ensina da camisinha para os adolescentes, se ensina da camisinha para os jovens, se ensina as crianças a explorarem o seu corpo sexualmente, se ensina as pessoas a entrarem numa vida de maneira precoce, sexual, sem responsabilidade. E os homens vão lá, se aproveitam, vão embora. Esse dia eu estava vendo um rapaz no Instagram, porque o Instagram tem isso, vai ver tudo coisa até sem querer, né? Um moreno. O cara tem milhões de seguidores. Sabe o que ele faz? Beija as estrangeiras. As alemãs, as italianas, as argentinas, as mulheres lindas. Vem pra cá pro Rio de Janeiro para poder passear.
Aí ele consegue fazer vídeo com elas e beijar na boca. Alguém pergunta para ele, quantas bocas você consegue beijar num dia? Ele diz, olha, se for só beijo, olha a explicação, se for só beijo, eu consigo dar pelo menos 20 beijos. 20 beijos. Olha, é beijo para todo lado. Muita boca sem valor. Se for outra coisa, eu consigo algumas durante o dia. Essa mulher, de alguma maneira, é um troféu na mão de homens depravados, longe e distante de Deus. Aí querem pegar essa conjuntura de comportamento e trazer para dentro da igreja, fazendo com que as mulheres não respeitem seus maridos, fazendo com que as mulheres não entendam o lugar do homem. Não, o homem cristão, ele é diferente. Se você deu azar de casar com um cabra safado sem vergonha, que não te valoriza, foi falta de escolha tua. Mas se você esperou em Deus, e Deus te colocou um homem gentleman, um cavaleiro, alguém que te ama, alguém que te cheira, alguém que te dá presente, alguém que te chama de meu amor, que te chama de minha macaquinha, que te chama de meu macaquinho, que te chama de meu... Valoriza esse cara, porque tem muita gente por aí olhando só pro corpo. E deu para dar glória nesse tipo de mensagem? Este movimento, ele de alguma maneira é contra que as mulheres que são submetidas a uma gravidez não possam abortar os seus filhos. Meu corpo, minhas regras. Ué, mas para ensinar as meninas a terem regras sobre o corpo, ninguém ensina. Com 12, 13 anos, 14 anos de idade é normal as pessoas entrarem na vida sexual, mas ninguém ensina. Aí na hora que engravida, meu corpo, minha regra. Se ela quiser tirar, ela tira. Muito mal sabendo que quando se faz esse tipo de atitude, não apenas faz mal a uma vida, mas faz mal ao seu próprio sistema. Quando as mulheres encadeiam traumas emocionais, problemas para poderem engravidar, que nunca mais algumas delas vão poder ter filho quando desejarem, porque de alguma maneira foram submetidos a um aborto. É contra esse feminismo que a igreja continua lutando e trabalhando. Esse feminismo faz com que as mulheres na igreja sejam independentes dos seus esposos, mas eu venho da autoridade da palavra de Deus, que quem colocou o homem dentro da tua casa para ser um companheiro de guerra, de vitória, foi Deus. Não remova os princípios, não remova os limites que Deus estabeleceu. Foi Deus que fez assim, e o único interessado em mudar a forma que Deus fez é o diabo. Eu não preciso de homem para me sustentar, não precisa mesmo. Você precisa de homem para te ajudar, você precisa de homem para te defender, você precisa de homem para poder te dar. Só que esse movimento está dentro das igrejas. De alguma maneira as mulheres não podiam ser pastoras. Para nós foi muito difícil entender isso. Consagrar a primeira pastora da Resgatando Vida para Cristo. Sabe por que essa dificuldade toda, André? Vestígios de uma cultura, vestígios de uma ideologia onde as mulheres não ocupam lugares que o homem pode ocupar. Só pastor pode ser homem. Mas graças a Deus, o conhecimento liberta. Fala para alguém, o conhecimento liberta. Nós tivemos a primeira pastora e eu declaro no Ministério Resgatando Vida para Cristo, mulheres que serão usadas na mão de Deus, que Deus quiser levantar elas como pastora, como missionária, como obreira da casa do Senhor, elas vão fazer. Aplicando de maneira errônea o que o apóstolo Paulo orienta sobre as mulheres na época da igreja de Corinto, de que as mulheres devessem estar caladas na igreja. Pegaram isso e colocaram para nós. E as mulheres não podiam pregar. As mulheres não podiam subir do púlpito. Você sabia disso? Havia um púlpito embaixo do altar. Um púlpito para o pastor. Porque o homem, ele pode estar aqui em cima, mas a mulher tem que estar ali embaixo. Foi pouco tempo que nós fomos numa dessa daí, e uma mulher não podia subir do púlpito. Ela tinha que parar ali debaixo. A mulher, e era a pessoa que mais tinha hora naquela igreja, naquele dia, era aquela mulher. O resto estava tudo na sala dela. Mas Deus é poderoso para fazer com que a sua palavra se cumpra na nossa vida. Você sabe a falta que um homem faz na paternidade de um filho?
Só quem teve a ausência de um sabe falar. Só quem teve a ausência de uma paternidade física, humana, afetiva, pode dizer. E as pessoas dizem, você não precisa de homem para poder criar filho, não. A figura masculina, ela é imprescindível na criação do ser humano e no desenvolvimento desse humano como ser. Aí sabe o que vem no bojo desse movimento contra os homens? Que crianças podem ser criadas por mulheres. Está mais fácil um casal homem adotar uma criança do que um casal hétero. Porque parece que a ideia é fazer com que a doutrina ou a ideologia desse comportamento anti-Deus seja ministrado. E onde é que está a igreja nesse momento? A igreja está ocupada com seus afazeres. A igreja está cheia de Deus, falando calada séria, com casamentos destruídos. As pessoas vêm para cá para o culto, adoram Jesus, voltam para casa discutindo com a mulher, dormindo de mal com o marido. Isso na verdade é a tentativa do diabo de tirar o homem do lugar que Deus colocou. E deixa eu te falar, se o diabo tirar o homem do lugar que Deus colocou, ele facilmente remove a mulher. Ele engoda a mulher. Ele arrasta a mulher. Na aula o evangelista falava sobre liderança. Você está na figura do homem, ser um líder para a sua casa. E está na figura da mulher, ser uma liderança para a sua casa. Ô mãe, aqui eu falo para que eu tenho dentro de casa também, que ela falou que quando for a vez dela agora, ela vai me denunciar. Está livre para falar, fica livre. Porque eu tenho que falar das minhas experiências. Eu falo o que eu vivo, eu não posso falar o que o outro vive. Eu vejo quanto que é uma filha querer usar a maquiagem da mãe. Sabe o que é isso? Quando ela usa a sua maquiagem, ela vê em você uma liderança. Ela vai lá fora, pega o salto da Érica e coloca no pé. E pode quebrar facilmente, tanto o salto quanto o pé dela. Mas vai tirar isso dela, é guerra. E eu, como sou de guerra, eu deixo. Bota um pano na cabeça e diz que é cabelo. Pega a maquiagem da mãe e passa na cara. E se perguntar quem ela é, ela fala, eu sou a pastora. Você é discipulado na essência. Eu queria ter tido a oportunidade de ter um menino para ver ele gritando, para ver ele pregando, fazendo igual o papai. Mas eu não tive, e também não quero mais tempo, porque eu não tenho mais idade para isso. Mas se você tem alguém dentro da tua casa que está olhando para você e está querendo ser igual a você, você está no lugar de sucesso que Deus te colocou. O diabo quer te tirar desse lugar onde você é exemplo. O diabo quer te tirar desse lugar onde você é referência. Mas Deus te colocou como exemplo, como referência. Eu não vou ter as referências do mundo para ser igual. Eu vou ser igual ao meu papai. Eu vou ser igual à minha mamãe. Eu vou ser igual ao meu pastor. Sabe por que eu sou pastor? Porque já brinquei muito de si. Lá no quintal da Érica, ainda criança, brincávamos de igreja. Antes dela se mudar para essa casa, eu já brincava naquela casa. Quem morava lá era sua prima, a Rose. E a gente brincava de igreja. E eu gostava de ser o obreiro mais avivado, que na época era o Cláudio, que hoje é pastor da Guarangolá. Aí eu falava, eu sou o Cláudio. O Cláudio era mais do poder. Tinha outra menininha lá que falava, eu sou a pastora Luzia. Outra dizia, eu sou a missionária Cláudia. Vamos chamar as nossas crianças, olha para o nosso obreiro, brinca de igrejinha, falando, eu sou a diaconisa Samara. Coloca um cabelão assim para ele e fala, eu sou a diaconisa. Chora, fica na igreja e fala, eu sou evangelista Vanderlei, eu sou pastora Lete, eu sou resgatando vida para Cristo. Existe um modelo que Deus estabeleceu e o diabo está querendo apagar esse modelo, mas nós somos responsáveis. Isso não é apenas uma música, nós somos responsáveis para que a chama
Qual é a estrutura? Patriarcal. O termo parece bíblico, mas ele de alguma maneira é pejorativo. A estrutura patriarcal, ela é na verdade uma ameaça para muita gente. Lembra aquelas histórias que vovó contava, meu mãe contava? Minha mãe dizia para mim. A minha mãe contava sobre a minha avó. Falava se o meu pai estivesse conversando na sala com outra pessoa. A minha mãe se mantinha na cozinha, minha mãe falava. Ela vinha, dava o café, deixava o café na mesa e voltava para a cozinha. Ela não podia se aportar naquele rapaz. Ela não podia estar na casa. As mulheres chamavam seus maridos de senhor. O senhor quer. Então, essa estrutura patriarcal fez os homens entenderem que este poder era para ele tratar a sua esposa como um tipo de doméstica. Era para ele tratar a sua esposa como um tipo de gente que estava lá, servindo ele apenas. Contra esse movimento, sou contra. Porque dentro da minha casa eu não tenho uma empregada. Se ela quiser trazer o prato de comida na minha mão, faz de boa vontade. Se não quiser, obrigação nenhuma. Se ela quiser lavar a minha roupa, faz de muita boa vontade, entendendo qual é o lugar dela no casamento. Porém, ela não quiser, tem obrigação nenhuma. É que disseram para nós que é a obrigação. Mas o modelo patriarcal bíblico, ele não faz as pessoas o servi-lo. O modelo patriarcal bíblico serve as pessoas. Jesus disse: no meio de vocês não vão ser assim. Entre vocês, os maiores servirão os menores. São traumatizados porque no modelo patriarcal do mundo, se um policial parar no juiz de uma blitz, por exemplo, e ele estiver errado, o juiz se vale do poder e da autoridade que é e diz: tu não vai me lutar, sabe quem eu sou? Aqui, dá uma carteirada. E o policial vai prestar continência. Isso é poder patriarcal. Aonde alguém tem poder e autoridade e faz uso disso para não ser punido. Por que os poderosos não são punidos? Por que um pobre, quando vai preso na JTV, o policial levanta a cabeça dele para ser filmado e todo mundo vê? E quando é um empresário rico, tem sempre uma capa na cabeça dele. Na mão do pobre tem algema, na mão do rico é só o braço do policial conduzindo. Sabe o que é isso? Poder patriarcal. Aonde quem tem poder não é punido. Aonde quem tem poder e autoridade faz o que quer. Mas Jesus é diferente. Ele disse: para quem muito é dado, eu vou dar para vocês. Para quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Não tem esse negócio que tu é pastor, tu é um mó. Não. Se tem alguém que pode ser mais cobrado de Deus aqui nessa casa, essa pessoa é esse homem que nos fala. Mesmo você chamando ele de pastor, presidente, mesmo você chamando ele de vossa excelência, se eu entender qual é o meu lugar que Deus me colocou, ele não me colocou aqui para você me servir, ele não me colocou aqui para você me chamar de Deus, ele me deu todo o entendimento, todo o conhecimento, toda a sabedoria que eu tenho para eu servir. Jesus fez isso. Soberano como é, com muita autoridade, serviu. E disse ele: o filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Tem gente que gosta da carteirada, né? Eu sou pastor. Qual é teu nome? Pastor. Meu nome não é pastor, meu nome é Alex. Meu cargo eclesiástico é pastor. Meu nome não é pastor, meu nome é Alex. Qual é teu nome? Eu sou cantora fulano teu nome. Não, pergunta teu nome. O que você faz? Qual é teu nome, irmão? Presbítero. Meu nome não é presbítero. Você foi batizado no nome do presbítero? Tua mãe botou presbítero? Pablo? Está escrito na Constituição? Meu nome é Pablo. Só que tem gente que se vale desse poder e dessa autoridade. Sim ou não? Para poder menosprezar, para poder pisar naqueles que são menos favorecidos. Mas a igreja não segue o modelo do mundo. Fique perto que eu vou terminar. A igreja não deve perdão para ninguém. Mas eu me sinto envergonhado quando usam o nome de Deus e a Bíblia para poder humilhar as pessoas, para poder fazer as pessoas serem tidas como um tipo de capacho.
onde eu sou o santo dos santos, onde eu sou o poderoso, irmão. Quanto maior você for em Deus, mais dependente da graça e da misericórdia você deve ser. Porque não é versículo, é ditado. Diz que quanto maior. Como é que é o ditado? Que fala que maior é a queda. Quanto maior você for, maior é a queda. Quanto mais alto, está querendo ter escola em alto? Problema não. Só toma cuidado com a queda. Porque existem alguns tempos na tua vida que se tu caísse, tu só quebrava o braço. Aí Deus foi te dando. Se tu caísse, tu só quebrava a perna. Se tu cair agora é morte. Se tu cair agora não tem mais jeito, porque Deus te colocou num lugar de destaque para servir o propósito dele, não para ser servido. Você daqui.